Pronto, tá gravando. Beleza. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Salomão, secretário-geral do Simprosasco, e hoje é um dia bastante importante para nós, pois vamos realizar algo que há muito tempo estávamos aí pensando, sonhando, e em razão de diversos desencontros a gente não conseguiu fazer. Aí, de modo bastante curioso, esse momento difícil que nós estamos atravessando nos permitiu que a gente conseguisse consolidar esse objetivo já bastante antigo. Todos sabem que, tradicionalmente, o Simprosasco realiza um jantar dançante no mês de outubro, em comemoração ao Dia do Professor, e, infelizmente, esse ano nós tivemos que desistir dessa tradição, né? Todo mundo sabe os motivos, não convém a gente ficar lembrando, e aí ficamos pensando quais seriam as alternativas para tentar, de alguma forma, agradar os nossos professores e buscar fazer algo que melhorasse sua formação, agregasse alguma coisa na nossa carreira profissional. E conversando com os professores Roxo e o professor Fábio, a gente chegou no consenso que poderia fazer um evento de formação em parceria, né, com 3 instituições, e assim converter um momento de confraternização e também um momento de formação, um momento de aprendizado, atendendo a diversos interesses, né? A gente vai aqui, hoje, ter a oportunidade de iniciar um ciclo de palestras, né, que serão 4 sextas-feiras consecutivas, certificado pela Unifesp. Esse momento que a gente está realizando, ficou batizado, né, pelo professor Roxo como o 3º Seminário Internacional de Comércio Exterior e Desenvolvimento Regional, uma atividade que ele já desempenha dentro da Unifesp, e conseguiu encaixar o interesse dos professores que estão aqui presentes, que são os futuros da carreira docente, e criar esse momento em parceria com a do Unifesp, a Associação dos Docentes da Unifesp, a própria instituição que está cedendo toda essa infraestrutura para a gente realizar, e o Simprosasco, que acaba conduzindo aqui esse momento, não tomando conta dele, porque realmente esse filho aqui tem vários pais, que certamente a gente vai conseguir promover outros eventos da mesma natureza e fazer com que os nossos professores possam aproveitar ao máximo e entender o sindicato como um espaço, além de luta, um espaço de formação, um espaço de envolvimento entre profissionais e tornando a categoria cada vez mais próxima. Essas 4 palestras que acontecerão, ao final de cada uma delas, nós realizaremos alguns sorteios e brindes que nós separamos. Lamentavelmente, né, a gente vai fazer o sorteio aqui para os professores que são filiados ao Simprosasco, e aí a gente vai separar um brinde para todos os demais presentes. Então, teremos uma parte que é exclusivamente aos professores do Simpro e outro que a gente vai destinar a todo mundo que compartilhou esse período conosco. Eu espero que todos aproveitem bastante. Nós vamos procurar ser pontuais nos horários nas próximas semanas, para que a gente possa não tornar essa sexta-feira mais um espaço de cansaço, de agonização da nossa carreira. Então, a gente começa às 8, vai ter uma palavra de cerca de 40 minutos do palestrante, a gente abre um tempo aí de 30, 40 minutos para um debate e faz o encerramento o mais rápido possível para que todos possam desfrutar do merecido descanso. Vou passar a palavra agora ao professor Fábio, representante da Unifesp, para que ele possa, aqui como anfitrião, nos receber e dizer quais as nossas expectativas para esses encontros. Professor Fábio, por favor. Muito obrigado, professor Salomão. Cumprimentar todas que estão aqui. Tem algumas participações especiais de vez em quando, tá? Mandar um abraço para o meu mestre e amigo, o professor Roxo, que cumpriu um período com a gente na Unifesp, e a Unifesp, o campus de Osasco, ele ficou bem melhor com a passagem do professor Roxo, e eu acho que esse evento ele é muito importante numa questão que a gente se preocupa bastante na Unifesp, que é a expansão da universidade pública. Ela conseguiu fazer uma instalação dos campi em vários pontos do país, né? Ele teve um sentido de ir para o interior e para a periferia.
A gente pensar que tem uma universidade pública que está ali no Jardim das Flores e vai para Quitaúna, tem uma no bairro dos Pimentas, tem uma na Silva Jardim, na Baixada. Então, é uma conquista muito grande. Mas a gente ainda tem uma deficiência, né? Que, claro, não significa que por isso está tudo errado, né? Tem alguma coisa a melhorar. A gente tem uma deficiência que é como a universidade ajuda no local em que ela está instalada. E principalmente no caso da gente dos docentes, como que nós podemos ter uma relação de enriquecimento mútuo com os professores de todos os níveis da região em que nós estamos inseridos, né? Eu acho que é uma outra coisa que acho que precisa melhorar bastante, né, que é a questão de a universidade pública no Brasil sempre teve uma imagem daquela questão elitizada, o professor da universidade pública, aquele papa de uma determinada área, que é, né, a grande autoridade no assunto. Mas existem, né, sim, nessa expansão, alguns professores nesse sentido, mas acho que a expansão ela tem como principal objetivo fazer a transformação regional. Então, nesse sentido, nós que estamos lá, nós somos aqueles que passaram no concurso quando tinha vaga, né, quando ainda existia concurso, e temos que colaborar para o desenvolvimento regional em parceria com todos os colegas de profissão, com os movimentos sociais, com a população, a sociedade civil organizada dessas regiões. Então, nada mais adequado do que os professores da cidade de Osasco se sentirem em casa na Unifesp, né, conversando com colegas, para que a gente desenvolva essas ações em pé de igualdade. Então, contem com a gente, tanto na Unifesp, quanto na Associação dos Docentes da Unifesp, uma associação de docentes de 7 campos, porque também quando a gente pensa na questão da luta sindical, trabalhista e pela educação, nós estamos num país em que o governo elegeu a educação em todos os seus níveis como uma grande inimiga do país, e os professores como aqueles que têm que ser combatidos, no serviço público de uma forma e na iniciativa privada de uma outra forma. Então, algumas agruras que nós passamos são bastante coincidentes. Então, é muito importante para a gente estabelecer esse vínculo e a gente se juntar para vencer esse período de obscurantismo que a gente vive. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar com vocês e oferecer essa estrutura da Unifesp para a gente conseguir essas atividades. Então, vou passar agora para o Salomão de volta. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio. Vamos ouvir o professor Onassis. Eu só quero fazer um comentário. Há uma lista de presenças e um formulário que eu coloco no chat. Eu gostaria de pedir para aqueles que recentemente entraram, preencham, para que todos possam ter a sua frequência registrada. Professor Onassis, por favor. Boa noite a todos e a todas, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse seminário. Muito bem, depois da fala do Fábio, né, e da fala do Salomão, que fez uma explanação muito completa, né, das nossas intenções em relação a esse seminário. O professor Rocha, como já bem disse o Salomão, é uma pessoa que está dentro do sindicato o tempo inteiro, nos ajudando, enfim, né, essa é a ideia. Agradecer também, né, o Salomão já fez, eu reitero aqui, ao professor Fábio pela oportunidade da gente estar fazendo, de realizarmos esse evento junto, né? O professor Nelson já tinha cantado essa bola antes, e como o Salomão bem disse, todo ano nós fazemos o nosso jantar dançante, que é uma forma de agregar todo mundo, de bater um papo descontraído, de dançar, enfim, né? De nos divertirmos uma noite, e isso é um sucesso tremendo, né? A ponto dessa semana agora a gente perceber, nossa, que pena, sinto muita falta do jantar, tal. Não, mas nós estamos preparando, e nós preparamos, né, uma série de eventos, como o Salomão já bem falou também, com 4 eventos, né, com 4 rodadas, exatamente para proporcionar aos professores, professoras, um bate-papo, uma ideia de como está passando a educação. E o Fábio colocou aí, né?
nós somos hoje o inimigo, né, número 1 do governo que aí está. Infelizmente, passamos por esse momento turbulento também, né, nessa vibe, né, de eleger o professor como um mal visto, né, na sociedade, como eles dizem como comunistas, né? Ninguém pode nem trabalhar mais da forma que a gente trabalhou há um tempo atrás. Então, muito bem. Em cima disso, nós preparamos algumas falas, e todas elas, no nosso entendimento, muito importantes. Tá? A ideia é que uma complemente a outra nesse sentido de formação do professor. E também, para a gente manter a nossa tradição, porque no nosso jantar dançante, né, tinha também os sorteios de livros, brindes, estadias em hotéis, sempre com os nossos parceiros e tal. Então, nós mantivemos essa mesma linha, essa mesma necessidade de estar junto, né, dos professores nos momentos bons, né, e, infelizmente, nos vários momentos ruins em que atravessamos hoje. Né? Pode ser que surja alguma dúvida, algum esclarecimento, e a gente vai passando no final, tira as dúvidas, tira os esclarecimentos, o Salomão vai estar junto no chat fazendo um apanhado, né? E aí a gente faz o encerramento dessa forma. Uma outra coisa que a gente pensou, né, nessa formação é exatamente colocar como o que espera, né, qual o futuro docente. Então, nessa linha, as palestras vão se completando, né, e aí a gente vai tendo uma noção do que nós estamos passando hoje pela educação. Eu queria saber do Salomão. Salomão, depois da minha fala, vai ser o Roxo, porque aí eu já dou uma introdução no que ele vai falar. É isso? Exatamente, Nós. É isso? Muito Isso. bem. Então, dito isso, né, em relação o nosso objetivo, né, os nossos agradecimentos, né, quero agradecer também aqui publicamente a Nayá, nossa funcionária que está nos ajudando muito, junto com o Salomão aí, que fizeram uma correria, vocês não imaginam, né, para que as coisas aconteçam. E, claro, nós estamos no TI e o tempo inteiro acontecem coisas estranhas que muitas vezes a gente não consegue controlar. Né? Às vezes cai e volta, e aparece uma tela no meio, enfim, coisas da informação. Muito bem. Então, dito isto, né, diante disso aí, para que o Roxo, né, dê aí, vamos dizer assim, tente nos esclarecer, tente nos ajudar, nos ensine, enfim, passe, nos administre, né? Então, o tema hoje é o quê? Educação financeira. Né? E o Roxo, como doutor na área, Roxo, eu vou fazer assim, uma pergunta como as jornalistas do Roda Viva faz. Ela fala 30 minutos para fazer uma perguntinha pequenininha no final. Então, na verdade, é assim. Nós sabemos que todos os professores, né, todas as escolas, né, nós somos formados por escolas particulares, né, nós representamos as escolas particulares, e nós dividimos as escolas em grandes, médias e pequenas. Não é? E se a gente for perguntar a cada professor, todos ganham pouco, inclusive nós ganhamos pouco também. Não é? Então, diante dessa, vamos dizer assim, conjuntura, né? Então, se você pega um professor que trabalha numa escola pequena, ele ganha pouco. Se você pega um professor que trabalha numa escola grande e paga bem mais, ele também ganha pouco. Então, é aquela velha máxima. O patrão sempre pensa, sempre entende que está pagando muito e o empregado sempre acha que está ganhando pouco. Né? Então, diante dessa problemática, né, de salários, de gastos, de custo, de educação financeira, e esse é o seu tema, e você fala muito bem sobre isso, a pergunta é como administrar o salário, como administrar uma economia familiar, como trabalhar com essa situação que passa, né? que a família, agora muito mais ainda, né? Depois desse
desse problemão todo, redução de salário, carga horária, um Deus nos acuda, a escola, o ensino superior, né, agora com esse desmonte do Ministério da Educação, com o aumento das aulas virtuais, nós teremos aí uma possibilidade de um professor trabalhar com 400, 500, 600 alunos e, com certeza, uma carga horária reduzida. E, exatamente sobre esse tema e como a gente trabalhar com essa situação, eu faço essa pergunta de como a gente administrar, como a gente controlar, como a gente vai fazer para lidar com essa situação na educação financeira. Então, para problematizar um pouco, essa seria uma, vamos dizer assim, uma ideia do que a gente pode estar passando. Agradeço a todos novamente a participação, a colaboração, né, de estar aqui, e Roxo, somos todos ouvidos. Salomão é 45, 30, 45 minutos para o Roxo, depois a gente entra com as perguntas e um debate de 30. É isso, Salomão? Só confirmar? Exatamente. E aí, ao longo da apresentação, qualquer pergunta, vocês coloquem no chat que a gente vai coletando ali, por favor. Então, muito obrigado, Roxo. Palavra toda sua. Valeu. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse evento. Já participava, não participei de todos, mas já participei de alguns eventos dançantes, né, do sindicato, e acho que o evento hoje coroa também, eu acho que é importante essa aproximação que o Fábio disse entre o Simpro, ou seja, os professores de escola particulares, e com a Unifesp. Acho que isso é muito importante, eu acho que devemos lutar para que tenhamos mais vinculação, mais sintonia entre a Unifesp e a região que a acolhe, e o Simpro, que representa nós todos. Eu só gostaria, antes de entrar mesmo na conversa, dizer o que é o CICED, Seminários Internacionais de Comércio Exterior e Desenvolvimento Regional. A proposta do CICED é juntar academia, ou seja, os que pensam, né, o setor público, as empresas e os trabalhadores e suas entidades, buscando o desenvolvimento regional. Evidentemente, tem várias formas de pensar isso, e cada um desses atores tem seu pensamento, seus interesses, mas juntar esses interesses na busca do desenvolvimento regional e no desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, que seja socialmente justo. Acho que essa é uma luta. E por que esse terceiro seminário inclui também, por uma generosidade, tanto do Fábio quanto do Salomão, com o Onassis, o Geraldo, tanto do Simpro quanto do Unifesp? Porque pensar isso, pensar o desenvolvimento, significa pensar o professor também, pensar a escola, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Então, pensar a pandemia, pensar isso que significa o desenvolvimento que a gente chama integral. Por isso que o terceiro seminário internacional é incorporado aí por esse debate, por essas 4 debates que vamos ter, e essa discussão, o futuro da carreira docente, que eu acho que é importante. E aí, já pegando o que o Onassis falou, para enfrentar essa situação é se organizar e lutar, antes de tudo, né? Porque não é fácil. Nós temos um governo que discorda completamente da educação, tanto é que esse governo está assim, coalhado de terraplanista, de negacionista da questão do
do meio ambiente, da cloroquina como resolução do problema da, da pandemia, do nióbio como grande sacada para o país se desenvolver, e daí vai. E como um guru que filósofo, um astrólogo auto-intitulado filósofo, que é Olavo de Carvalho, que comanda uma boa parte desse governo. Portanto, o sentido é lutar. Agora, a gente vive e temos que pagar nossas contas. E isso é uma questão que passa pelo nosso salário, mas passa por algumas coisas que podemos pensar como enfrentar isso. Eu me recordo que, lá na década de 80, não é que eu sou velho assim, não, eu sou precoce. Eu, eu trabalhava numa fundação, no CDPLA, eu fiz o mestrado no CDPLA da Universidade Federal de Minas Gerais, e quando terminou o mestrado, estava terminando, eles me convidaram para fazer uma pesquisa que duraria 2 anos. Então, eu era contratado, não era fixo. Fui contratado durante 2 anos para fazer essa pesquisa. E eu dava aula na Católica, lá de Minas, em Belo Horizonte. E lá na Católica, nós tínhamos um grupo de professores que tinham um propósito comum, e esse propósito era de ter uma qualidade melhor do ensino, e aí fizemos um movimento. E esse movimento, a nossa reivindicação era que a universidade contratasse alguns professores com 20 horas, todo mundo era horista, 20 horas e outros com 40 horas para fazer pesquisa, extensão, para se dedicar mais à escola, no caso, à universidade. Só que, naquela época, fizemos uma proposta assim: ou faz isso, ou nós pedimos demissão. Quer dizer, o bispo, que era o chanceler da universidade, nós estávamos na época ainda do regime militar. E aí ele pensou: um bando de comunistas está aqui reivindicando, eu não vou dar nada e eles vão me fazer o serviço de se demitir. E foi o que fizemos. Aí saiu nos jornais e tudo, e o meu nome saiu lá, a lista dos professores que tinham se demitido por não concordar com a estrutura e organização da PUC lá a Católica de Minas. Meu nome saiu no jornal Estado de São Paulo, eu tenho os recortes e tudo, e quando fizemos isso, eram uns 10 professores, muita gente ficou estupefato com esse fato, né? Você não pede demissão, você pode ser demitido, mas pedir demissão você não pede. E só num caso extremo, sei lá, alguma situação assim, mas, ao mesmo tempo, eu fazia parte, então, desses pesquisadores, da pesquisa, era sobre a migração na região norte, era quando estava sendo feito a Transamazônica. E quando terminou a pesquisa, mais ou menos nesse período, e aí teve uma eleição onde eu dava aula, onde eu trabalhava nessa pesquisa, onde eu estudei, CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. E aí um grupo de professores se insurgiram contra o método de fazer a eleição, indicando uma pessoa, e me pediram para assinar o abaixo-assinado. Assinei, pedi o emprego também. E, em decorrência disso, eu tinha perdido o emprego na Católica e perdi o emprego no CDPLA. E comecei a procurar emprego. E não achava. Por quê?
era na época do regime militar. Meu nome no jornal dizendo que eu tinha pedido demissão em briga com o Dom Serafim, que era o. Não arranjava mais emprego. E aí, o grande questão é que quando você perde o emprego, você recebe, no caso, você vai receber uma indenização, fundo de garantia, essas coisas, né? 13º. Mas, na medida que você não arranja emprego, você começa a ver aquele seu capitalzinho se extinguir. E aí é o desespero. E aí é o desespero. Porque você começa a ver que a sua reserva, que seria uma reserva para você comprar alguma coisa, para melhorar de vida, sei lá, mas você começa a ver que aquela sua reserva está indo embora. É a pior situação para procurar emprego. A pior situação para a vida da gente. E acho que isso me. Daí porque eu vim embora para São Paulo, porque não achava emprego, não conseguia. O pessoal, daqui tanto e tal. Era difícil arranjar. E aí vim em São Paulo e arranjei, era uma época boa, eu tinha formado, fiz o mestrado em demografia econômica. E aqui em São Paulo, na Fundação SEAD, ainda não era a Fundação SEAD, estava formando o grupo de estudo GEAD, Grupo de Estudo de Demografia e Economia, e eu achei interessante, porque eu vim aqui, ninguém me conhecia, né? E fui conversar com a coordenadora, chefe lá do departamento, Ana Maria Goldani Altman, e ela, quando eu perguntei para ela, e aí, conversamos, ela falou, quando eu posso começar, se tudo der certo? Eu falei, hoje mesmo. Eu falei, pô, eu estava lá, todo mundo me jogando para o escanteio. Eu falei, caramba, eu tenho que vir para cá, é aqui que eu tenho que estar. E vim, né? E mudei para cá e tem toda a história aí na Fundação SEAD, já fui demitido várias vezes, mas são histórias para contar. Mas o que eu queria chamar a atenção é essa questão da reserva que você tem e que isso ajuda, primeiro, a ter mais facilidade de luta. Porque se você não tem nenhuma reserva, você tem, se você é casado, tem filho, etc., ou tem família, ou não tem sua própria sobrevivência, se não tem nada, fica muito difícil. É uma luta muito grande. É muito difícil você entrar no movimento, lutar, porque você está vulnerável. Eu sou muito amigo do Jorginho, presidente dos sindicatos metalúrgicos, e uma vez eu conversando com ele, e aqui agora mais recente, ele falou, Roxo, a coisa difícil é a gente ir para a fábrica, às vezes ela está demorando a pagar, está atrasando o pagamento, 1 mês, 2 meses, pagando picadinho, e os trabalhadores se recusam a fazer uma greve, porque eles vão ser demitidos, vão arranjar emprego aonde? Ou se arranjar emprego, vai arranjar pela metade do preço do salário que ganhava antes. Na escola é assim também. É muito difícil. É muito difícil. E por isso que nós, como estratégia de sobrevivência pessoal e estratégia de sobrevivência na luta, nós temos que tomar conta do da nossa equilíbrio financeiro, com todas as dificuldades que tem, né? Todas as dificuldades que nós temos e sabemos que é muito difícil, a escola privada é muito complicado. Eu, durante muito tempo, minha luta, meu salário era para. Eu gastava o salário todo mês, né? Todo mês sobrava mais ou menos no fim do meu salário. E aí, teve um evento na minha vida que também me marcou, além desse lá de Minas Gerais. Eu tive um problema na vista e fui operado e não deu certo, operado outra vez não deu, 3 operações. E isso, porque na vida a gente acha que é invencível, né? Que a morte não vai chegar, a Covid não vai chegar, e
e nem você vai enfrentar as dificuldades, vai superar e tudo, e aí me deu também o estalo de que eu podia morrer, ou podia ficar inválido. E aí? E minha família, e meus filhos? Isso também me ajudou a repensar essa estratégia de sobrevivência, estratégia financeira mesmo. Essa, essa, esse objetivo, então, de ter uma reserva financeira que nos permita enfrentar as adversidades da vida, mas nos permita também a ter uma atitude mais menos subserviente na vida, eu acho que é importante, até para a nossa luta. E é por isso que hoje eu estou conversando com vocês, porque eu acho que é importante isso, e na vida do professor, mais ainda, porque nós sabemos que hoje, além das questões que o Onassis colocou, que é essa questão do trabalhar EAD, etc., mas também há que não é só para o professor, mas também e na medida que o professor vai ficando mais velho, se ele fica mais velho na empresa, na escola, ele vai ganhando um pouco mais, porque todo ano o sindicato luta, ganha um pouco mais, e o piso não sobe na mesma proporção, normalmente é isso. E, e aí ele começa a ficar, na estratégia do lucro, ele começa a ficar caro. Mesmo que nós sabemos, professor, quanto mais velho fica, mais sábio fica, mais ele entende, sabe trabalhar com os alunos, sabe. Isso é uma coisa natural, é evidente que tem exceções, mas e isso não o empresário não leva em conta, leva em conta o seguinte: isso nas fábricas também, o cara vai fazer uma greve, eu contrato o outro pela metade do preço ou um terço. Eu fui da Unifiel, durante 25 anos eu trabalhei na Unifiel, aí fizemos uma greve junto com o sindicato, uma greve que teve um papel importante, e foi uma greve bem legal no sentido de união, de estratégia. Não é que o sindicato estava junto com a gente, pensando, repensando, ninguém na frente, ninguém atrás, todo mundo em conjunto tentando pensar uma estratégia para a sobrevivência, uma estratégia para ganhar a luta na Unifiel. Demitiram a gente por justa causa, lutamos, voltamos, pelo menos teoricamente, e nesse processo, muitos professores se recusaram a entrar na greve, muitos, particularmente o pessoal do direito. A gente lutava, falava, se vocês entrar, fica mais fácil para a nossa luta. Percebam isso, porque quanto mais unidos estamos, e o pessoal de direito tinha desembargador, tinha juiz, promotor, dá uma força maior, até na justiça. E o pessoal não entrou. O direito, com pequenas e importantes exceções, mas eles ficaram irredutíveis e lutavam ia para a Assembleia para tentar ganhar o fim da greve e perdiam, mas não respeitavam a decisão de continuar a greve. Esses professores, eu me recordo uma vez, eu falei, olha, vocês serão os próximos. Nós vamos ser demitidos, mas vocês serão os próximos. E, como demitido, passou o tempo, eles foram demitidos agora recentemente. E uma boa parte dos professores que ficaram lá não recebiam, ou recebiam valores muito pequenos. Quer dizer, não só prejudicaram a categoria no processo de luta, como prejudicaram a eles mesmos e ao futuro. Porque, ao
aceitar trabalhar quase que de graça, eles estavam permitindo a sobrevivência de um estado quase de escravidão. Isso também significa, do ponto de vista da luta, que esses professores ajudaram a que o ensino público do terceiro grau tivesse um rebaixamento no salário geral de todo mundo. Depois que foram demitidos, muitos foram para a Anhanguera, etc. Isso é importante a gente levar em conta. Durante o período que eu trabalhei na Unifiel, onde seja feita, eles pagavam muito bem, muito bem. Pagavam em dia. Tanto é que nós resistimos muito a fazer a greve, lutamos para não ter a greve, para conversar, para eles abrirem o coração e tudo, mas foram irredutíveis até o momento que não teve jeito, fomos para a greve. Mas nós lutamos contra isso. Lutamos assim, para não ter a greve. Olha, vamos conversar, fizemos uma comissão para examinar os recursos, o orçamento da entidade, para ver onde estava o furo, e eles tinham uma comissão, eram quatro da comissão, demitido 3, ficou eu. E aí, como é que vamos tratar com esse pessoal? Resolvemos, então, entrar continuamos lutando até que fizemos a greve, e aí o sindicato teve uma participação muito importante. Mas eu estou dizendo isso também porque, durante o período que eu dei aula lá, eu ganhava bem. Eu não eles pagavam muito bem, os professores antigos e tudo, ganhavam muito bem. Mas eu sempre tive, por esse passado que eu contei para vocês, eu sempre tive propósito assim de viver um pouco pior do que eu poderia viver. Quer dizer, o meu salário daria para eu viver melhor do que eu vivia. Porque isso significava o recurso que eu ia reservando para poder entrar em luta e para ter também a reserva para as eventualidades da vida que nós temos. Então, durante o período todo que eu trabalhei lá, eu sempre fiz isso. Às vezes eu brinco. Sabe aquela viagem a Paris com meus irmãos, tudo? Sabe aquela viagem a Paris? Pois é, está aqui no meu bolso. Eu não fui. É evidente que isso é o que você pode discutir, tudo, mas isso me deu uma garantia. Nessa luta todas que eu tive, eu já fiz um levantamento, eu tive 8 demissões, por greve, 2 justa causa, uma na Unifiel, outra na Fundação SEAD, que eu estou lá até hoje, porque por lutas. Mas isso me dava um certo conforto de enfrentar durante um certo tempo qualquer eventualidade, até no caso de doença também. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu acho que. Aí você pode falar, mas eu ganho muito pouco, tá no limite. É evidente, eu acho que tem isso. Mas tem alguns momentos na nossa profissão, e sendo registrado, nós recebemos 13º. 13º pode dizer, está dentro do meu orçamento. Na medida que algum valor do 13º dá para vocês segurarem, permitir entrar na sua reserva ou começar a sua reserva, isso também é importante. Em vez de comprar um presente muito melhor, compra para o filho, para a esposa, para a namorada, namorado. Essa estratégia, você fala, mas vou poder segurar pouquinho. Pois bem, um pouquinho, mais um pouquinho, depois de um certo tempo, você começa a perceber que isso pode te dar uma certa tranquilidade.
pode te dar um, um momento de mais, inclusive, para entrar na luta com mais força, porque sabe, ó, se eu for demitido, eu vou ter alguma reserva. Na época da Unifiel, lá da greve, muitos colegas foram demitidos, e eu respeito muito esses colegas, porque não tinha outra alternativa. Tem que entrar na luta. Mas eles não tinham nenhuma. Fizemos, junto com o sindicato, fizemos fundo de greve, tudo, para ajudar esses colegas, procuramos arranjar emprego para eles e tudo. Alguns conseguiram, porque não tinham. E isso faz com que o respeito por eles seja muito grande, porque são elementos de luta. Os trabalhadores muitas vezes entram em greve. Eu já entrei em greve sem nenhum tostão para a luta, mas na medida que eu pude ter alguma reserva, me ajudou mais para entrar nessa luta. Organizar as finanças não é fácil. Particularmente quem é assalariado, não é fácil. Para quem tem família, não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Sei, dependendo da escola e tudo, por exemplo, se você recebe um aumento e está acostumado a ter um reajuste, digamos, está acostumado a ter um padrão de vida anterior, esse reajuste, se você conseguir, durante um certo tempo, guardar esse reajuste, também te ajuda. São mecanismos de... Muitas vezes, eu pensava assim, tinha uma reserva, nós passávamos dificuldade, eu falei, eu vou tentar não mexer na reserva, porque se mexer, aí vai em frente, já começou, né? Então, essa reserva, quanto mais você puder não mexer, é melhor. É mais fácil, e aí vai te dando enfrentar as dificuldades sem mexer. Evidente que tem a reserva para a hora, se não tiver jeito, fazer o quê? Mas essa é uma estratégia também. Horas extras também, se tiver alguma hora extra, tiver uma aula a mais, isso também pode. Você tem um orçamento. Se entra algum recurso que está fora desse orçamento, é uma oportunidade de você segurar esse dinheiro. Evidente, você vai falar, mas quando entra esse dinheiro extra, é porque, mas eu tenho uma porção de coisa para trás e tudo, tem que levar em conta isso. Mas é uma das alternativas para você conseguir fazer com que tenha essa reserva para as eventualidades, para as lutas que você trava, inclusive para ajudar colegas que eventualmente não tenham tido oportunidade, não tenham conseguido, ajudar num processo de luta também. Eu acho que a nossa capacidade financeira é também a capacidade financeira da luta e de companheirismo, de fraternidade. E eu acho que importante dentro disso é que o orçamento cotidiano que a gente tem, que você estabelece, é importante que você, mesmo nos momentos de mais todo mundo na vida passa por momentos bons e ruins. Mesmo nos momentos de ascensão, você não perder essa característica de segurar e, se possível, não se empolgar e ter uma vida mais regrada dentro do seu orçamento antigo. Porque aí é outra forma, está dizendo, eu só pegar, está no chat aqui,
a Roseli. Eu trabalhei no Estácio, na Estácio de Cotia, houve um movimento de solicitação aos professores que aceitassem trabalhar por salário menor, como se não tivessem a formação acadêmica comprovada. O sindicato atuou orientando a não aceitavam. Mas teve professores que aceitaram e nós outros, que seguimos a orientação do sindicato, fomos demitidos. Esse é um outro problema. Quando é um problema dos mais sérios, porque o movimento dos trabalhadores, digo, inclusive pela questão da Unifiel, os professores, e, infelizmente, de uma forma assim, tem um componente aí, o professor é muito individualista. Como ele está na sala de aula só, trabalhando, não é como o trabalhador, um ao lado do outro, trabalhador de fábrica, né, que precisa da solidariedade, inclusive no trabalho, o professor acaba sendo muito individualista. E isso influencia negativamente no processo de luta. Porque o processo de luta depende da união de todos, né? E esses que fogem da regra, eles prejudicam a luta. Isso é outro grande problema que a Roseli está colocando, e eu concordo. É um desatino. E, às vezes, muitas vezes, você, no momento de luta, você vai pensar duas vezes, porque falou, como eu vou fazer se nem todo mundo entrar na greve? É um momento difícil mesmo. E o sindicato, ele leva em conta isso também. Por isso que uma greve, um momento de greve, tem que ser bem pensado, porque sabe que as consequências vêm. Mas, mesmo havendo essas consequências, eu digo, na Unifiel, nós sabíamos que caminhava para demissão. Mas os colegas que ficaram, eu digo até assim, eles ficaram lá, passaram a receber R$ 1.000 por mês, e depois ficaram 2 anos, que agora foram demitidos, 2 anos lá, recebendo R$ 1.000. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista até econômico, eles saíram perdendo, porque eles vão entrar agora contra a instituição 2 anos atrasados. Nós que entramos naquela época, estamos 2 anos na frente, está começando a ver os leilões para nos ressarcir do que temos para receber, enquanto daqui a 2 anos, vamos supor, 2 anos depois, eles conseguem entrar na fila. Pode ser que a instituição já tenha acabado, porque está toda sendo vendida, leiloada. Assim, tanto isso é verdade que esse grupo que foi demitido agora, que era o foi lá, foi demitido, eles tentaram entrar, o sindicato aí participou, tentaram entrar nos nossos processos para ganhar tempo. Ou seja, além de furar greve, são sabidinhos, né? Mas não aceitamos. É preciso criar outras alternativas financeiras para esse enfrentamento, para não ficarmos à mercê das empresas e ficarmos sendo rebaixados. E há novas profissionais na Fiel entrando e aceitando salário de R$ 1.000. Pode isso? Uma boa parte desse é interessante, porque quando eles entram lá, o RH dizia, vocês vão receber 1.000 e vão ficar... Quando eles foram demitidos, correram no sindicato. Trabalharam contra e correram no sindicato. Porque o sindicato é a nossa voz. Agora, eu acho uma outra questão importante,
Por que existe sindicato? É para não nominar quem está fazendo a luta. O sindicato é para estar na nossa frente, o nosso respaldo, porque é por isso que existe sindicato, por isso que querem acabar com o sindicato. Então, as lutas, o máximo possível é colocar. Quando começamos lá o movimento da Unifiel, a primeira coisa, falei, não, vamos chamar o sindicato, porque vai ser através do sindicato, não tem nenhuma liderança aqui, é o sindicato. É evidente que no processo isso acontece, mas a importância disso. Eu acho também que é importante, como está dizendo o Nelson, nosso amigo Nelson, a maioria dos trabalhadores salariados não poupa porque o que recebendo serve para manter nossa situação de extrema dependência. Acho que a questão de não poupança passa pela distribuição de renda, que no Brasil é uma das piores do mundo. Claro, nós lutamos toda contra a péssima distribuição de renda que tem o Brasil. Mas essa péssima distribuição de renda não está no horizonte para acabar. Nós temos que lutar contra. E acho que esse atual governo, o objetivo dele é piorar mais a distribuição de renda, que já é extremamente injusta. Mas nós não podemos ficar assim no futuro. Nós vivemos o presente. Tem um grande brasileiro, vocês lembram daquela música cantada do João Bosco e Aldir Blanc, que é a música da anistia, que era que no meio da música que sonhamos com a volta do irmão do Efil. Vocês lembram disso? Não, todo mundo é jovem. Eu também, mas eu já vi falar nisso. Não é que eu sei disso, não, mas é. E tem essa música, que é o Bêbado e Equilibrista, que Elis Regina cantava, que é linda, linda. Essa música foi a música da anistia, o hino da anistia. E dentro da música eles cantavam, sonhando com a volta do irmão do Enfio. Enfio foi um grande cartunista que lutou contra a ditadura, participou do Pasquim, vocês também não conhecem, mas o Pasquim foi um jornal de oposição, e aí cantava assim, a volta do irmão do Enfio. O irmão do Enfio foi um lutador que foi expulso, foi trocado por embaixador, foi para o México, morava no México, e esse irmão do Enfio, ele, quando voltou ao Brasil, ele é um figuraça, né? Figuraça. Inclusive o Aldir Blanc contando, quando fizeram a música, né, ele e o João Bosco, ele disse que o Enfio, toda vez que encontraram, vocês precisam conhecer meu irmão, ele é muito melhor que eu, o irmão do Enfio, que é músico, também ele é muito melhor que eu. E aí ele pensou no irmão do Enfio, esse camarada. Ele voltou para o Brasil, quando veio a anistia, e fez o Brasil Sem Fome, alguma coisa, Brasil. Brasil Sem Fome. E esse Brasil Sem Fome está falando que está acabando o meu... Professor Roxo, só dando um toque aqui, que estamos nos últimos 5 minutos, tá? Isso, tá bom. Então, ele falou assim, isso, Fábio me ajudando aí, ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Fome zero, a Mazé está dizendo. E aqui em Osasco teve um movimento disso, e ele dizia o seguinte, olha, nós temos que lutar contra a fome, contra a má distribuição de renda e tudo, mas o cara está passando fome agora, então nós temos que lutar agora também. Porque senão pensar no futuro, só no futuro, não dá, tem que pensar agora. E aí, essa questão, essa luta contra a luta de classe que nós temos que fazê-la, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no dia a dia. E o dia a dia de nós, como professores, como fazer
para enfrentar essas dificuldades. Eu acho que uma outra possibilidade, hoje em dia, do ponto de vista mais da categoria como um todo, eu sou de uma cooperativa de consumo, mas se faz hoje cooperativas de trabalhadores de crédito. Tem a cooperativa de crédito aqui dos metalúrgicos. Talvez também isso possa servir como um elemento a mais para tentar estabelecer algum mecanismo de fundos para a luta, né? Para as dificuldades que os professores também têm. Eu acho que isso também é importante. O cooperativismo surgiu exatamente lá atrás do socialista chamado Utópicos, na luta contra os efeitos perversos do surgimento do capitalismo. Então, hoje nós ainda sofremos no Brasil, mais do que em outros países, mas outros países também mais do que aqui, os efeitos perversos de um capitalismo selvagem que nós vivemos. É isso, eu acho que estou aberto aí para as perguntas e tudo. Eu só queria registrar a Roseli disse, mesmo com renda baixa, é extremamente necessário fazer uma reserva financeira, ser disciplinado em gastos para se autofinanciar em situações de emergência. Eu concordo plenamente. Eu acho que isso serve para os momentos de emergência da luta, de eventualmente alguma doença, dificuldade, ou mesmo desemprego nosso. Porque professor, a rotatividade também é bastante grande, e agora você sai de uma escola e vai para outra, vai ganhando menos, até para isso. Acho que eu tive uma grande amiga que morreu, e, aliás, era esposa do grande jornalista Raimundo Pereira, que fundou o jornal Opinião, o jornal Movimento, que foram os jornais centrais na luta contra a ditadura. E formou muito a cabeça de uma geração toda, inclusive a minha. Eu sou amigo do Raimundo e fui muito amigo da Suzui, e ela, japonesa, é descendente, né? Ela tem essa atitude em relação à vida. Ela falou assim, nada é fácil. Então, fazer alguma reserva, enfrentar a luta do dia a dia, enfrentar a exploração, não é fácil. Mas, apesar de fácil, eu dei um curso recentemente de cooperativismo para a Unifesp, teoria e prática, e eu, recuperando aí essa questão da utopia, né? E tem um pensador, Cocteau, que ele disse o seguinte, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É isso. Fico aberto aí às perguntas. Maravilha, professor Roxo, grande apresentação. E agora, conforme nós combinamos, acho que as pessoas podem fazer as perguntas pelo chat, a gente transfere para o professor Roxo, ele procura contemplar as dúvidas que todos eventualmente venham ter. Salomão. Mas foi importante que... Pois não. A gente pode falar ou escrever? Pode falar, Nelson. Vamos ver se a gente se organiza aqui para dar uma voz. Que aí fica escrever fica muito comprido. Vamos lá, fica à vontade, Nelson. Aí só então vou fazer assim, gente. Só se inscreve aqui no chat a pessoa que tem o interesse de usar a palavra, aí a gente concede. Ok? Bom. Nelson, por favor. Então, boa noite. Eu sou Nelson Arbachi, professor de matemática do Instituto Federal lá em Guarulhos, dou aula por outro mundo de licenciatura em matemática. E nesse semestre eu também trabalhei com financeira. E eu tenho uma questão para apresentar. É o seguinte, há uns anos atrás, perdão, eu dei um curso do Pronatec para pessoas que estavam desempregadas e para poder receberem auxílio-desemprego, elas tinham que fazer um curso
de qualificação, que era chamado Pronatec, em universidades públicas, né? Esse curso, eu não sei muito bem porquê, mas sempre começava com 20 alunos. Esse número 20 é um número meio cabalístico, né? Ele tem que ser 20. Né? A gente não sabe muito bem porque é 20 e não 18 ou 21, mas ela começava com 20. E ele terminava com 5, 6 alunos. Eu tive uma situação que eu queria abordar com vocês, que é o seguinte. Logo no começo do curso, tinha um senhor, devia ter seus 50 e tantos anos, ele era pedreiro, estava desempregado, a gente estava começando a ver porcentagem. E aí, o exercício que eu trabalhei era assim, uma pessoa tinha um salário de R$ 1.000, teve um aumento de salário de 10%. Quanto era o salário novo? Um exercício de sexto ano, do Fundamental 2, não é? Eles não sabiam. A resposta dele foi assim, o salário era 1.000, aumento de 10%, então o salário vai para 1.010. Né? É claro que o sindicato não ia aceitar um acordo desse tipo nunca na vida, porque o cálculo está errado, não é? Então, primeiro, o que me chamou a atenção foi como que a ignorância no sentido de não conhecer mesmo elementos fundamentais de matemática financeira, podem jogar você numa situação, não entender o que está acontecendo, aceitar acordos que são completamente equivocados. Ainda bem que tem sindicato, ainda bem que tem advogado no sindicato, que faz as contas e diz que está errado o cálculo. Mas a minha questão é, quantas vezes a pessoa não é enganada porque não sabe contas elementares? Quantas empregadas domésticas são enganadas quando vão receber 13º e férias, não sabe fazer as contas, né? E aí a patroa paga um valor a menos, ela não sabe calcular. E quando eu penso em educação financeira, eu concordo muito com o que o professor falou, o professor Roxo, mas eu também queria trazer a discussão como que a matemática financeira pode facilitar que a gente entenda o mundo que nós vivemos. Você não precisa saber calcular, saber de demonstrar a formulinha da prestação de financiamento, talvez não precise chegar a esse requinte, mas saber que o salário que você recebe no fim do mês foi calculado de maneira correta. Tinha uma pessoa que trabalhava no Santander, há uns anos atrás, era Banespa antes, e no Santander, uma taxa que eles cobravam, chamava TC, era 5 centavos de cada cliente. O que era TC? Taxa do churrasco. Então, eles juntavam o estado do TC o ano inteiro, de todos nós, uma fortuna no fim do ano, para bancar o churrasco. Eles não pagam energia elétrica, eles não pagam água, porque eles põem essas taxas todas. Então, talvez uma matemática financeira, onde você disponibilize para os alunos como entender essas contas todas, fosse mais interessante do que só apresentar fórmulas, etc. Eu queria, junto com a fala do professor Roxo, e também nessa vertente, que é a matemática financeira, apesar de ser matemática, né, sempre é tida como uma matéria alienada e alienante, ela pode contribuir para a gente não ser minimamente enganado, como nós somos. As taxas de juros, eles mentem para a gente, eles falam que a taxa é 2%, se calcula é 5%, né? Assim por diante. Essa aqui, eu queria trazer essa questão, se me permitem, discussão. Algum comentário aí, Roxo? Fica à vontade. O Nelson, eu acho que entender um pouco isso, entender como se forma o seu salário. Tem uma questão importante, às vezes a pessoa falta, como é que é esse desconto? Isso tudo eu acho que é importante. E acho que nesse aspecto também o sindicato tem um papel fundamental. Eu tenho, por mim, eu tive um problema na Fundação SEAD, que eu trabalho lá há muitos anos, mas eu já fui demitido.
fiz uma greve lá, um movimento, e aí me demitiram, mas era estável. E aí entrei na justiça, tem toda uma longa história aí. Mas, eles voltei, e aí começaram a tentar me demitir de novo. E aí, quando eles fizeram. Tem toda uma história aí, mas fizeram a primeira censura. Eu fiz um arrazoado no papel, achando que eu estava. Putz, fiz um arrazoado desse tamanho. Aí, outra vez, passou um tempo, outro arrazoado. Até que eu fui a um advogado e ele me disse o que eu tinha que escrever. Esse arrazoado que eu fiz, olha, eu sou economista e tudo, eles usaram contra mim, porque do jeito que eu tinha feito errado. Se eu tivesse ido no advogado, a minha sorte é que eu ganhei a pendência, né? Foi até o Supremo. Mas, se eu tivesse ido ao sindicato, pegou, olha, eles estão fazendo isso, como é que eu respondo? Eu teria diminuído muito o meu sofrimento. Então, eu acho que você está dizendo, Nelson, é fundamental, e o sindicato tem um papel importante nisso. Pode até, uma das questões que pode ser feita, fazer um cursinho rápido, pode ser até virtual e tudo, sobre esses cálculos. Como é que é feito o cálculo do salário, como é que é feito, se você falta, como é que é feito. Portanto, mas ok? Eu acho que bem colocado. A Mazé está dizendo, o conhecimento dos termos técnicos do sistema bancário pode ajudar um pouco na compreensão da forma como há a apropriação de nossas contas bancárias. Também, até mesmo para compreender o grande prejuízo das ações governamentais nesse setor. Eu acho que a questão dos bancos é uma questão que aí entra também da gente, às vezes, nas dificuldades, nós procuramos, nas dificuldades, nós entramos no cheque especial. E aí, às vezes você vai pagar só aquela fração que tem que pagar. O cheque especial é o maior roubo que existe dentro da estrutura bancária. Portanto, aí também, se você não tem uma reserva, é preferível mesmo ir numa Caixa Econômica, se tem uma cooperativa aí, pedir um empréstimo e pagar o, o cheque especial para evitar de entrar num juro de 10% ao mês. Ao mês. Isso é um roubo. Mas existe isso. Já fizeram uma comparação, a pessoa põe R$ 200 na poupança e fica devendo R$ 200 ao banco, no cheque especial. Com pouco tempo, você está devendo 20, 30, 40 mil, e os R$ 200 vira 220. Então, exatamente o Claudinei, a matemática, a Roseli, a matemática é tida como bicho-papão, socialmente, justamente como forma de manobra. O próprio posicionamento da família é de já criar uma desculpa para o mau desempenho dos filhos. Na escola, eles já se acomodam, criando cada vez gerações mais analfabetas nessa área. O livro de matemática do ensino médio tem 4,5 páginas de matemática financeira. Quanto menos o povo aprender, mais pessoas terão caderneta de poupança, o pobre alimentando os bancos com suas migalhas. Concordo plenamente. Quanto mais nos apropriarmos, mais conhecimento, menos ficaremos refém, principalmente agora que pode assinar a demissão eletronicamente, como ocorreu na Uninove. O Nelson quer me escrever para falar.
Eu só fazer uma ponderação, né, o professor Roxo e os demais. Então, o sindicato fez um levantamento recentemente, cada vez mais a nossa situação vai ficando complexa exatamente por isso, né? Então, nós fizemos um levantamento sobre quais eram os valores que os professores eram lesados nas homologações. Porque quando a gente fazia a homologação de todo mundo no sindicato, a gente tinha um controle sobre isso. E aí, quando fizemos esse levantamento, foi um número assombroso, porque você faz ali uma homologação, um professor perde R$200, o outro perde 300, o outro perde 1.000, um perde 500, e nós chegamos ao número, no universo de 110 homologações, se eu não estou enganado, no universo de R$83 mil. Então, os trabalhadores em educação, em 4 municípios, deixaram de receber de grandes instituições de ensino, de pequenas instituições de ensino, R$83 mil. Muitos tiveram esse retorno, porque o sindicato agiu e conseguiu fazer com que essas empresas refizessem os cálculos e pagassem os professores. E grande parte não teve essa oportunidade, porque determinadas instituições simplesmente não pagam, confiando que o professor teme entrar com ação, teme correr o risco de não conseguir mais arrumar um emprego, que é uma ingenuidade muito grande, e não vai atrás do que é de direito. Então, é um universo muito perigoso, que quando a gente fala em educação financeira, que era a proposta do professor Roxo, todo mundo pensa que é um jeito de você juntar mais dinheiro. E, na realidade, é você conhecer o universo matemático que convive com você cotidianamente. Então, é importantíssimo a gente saber coisas elementares, como calcular o nosso salário, está todo mundo dizendo. Foram R$83 mil em 110 professores, Roseli. Um número assustador. Nelson, você pediu a palavra, pode falar, por favor. Então, uma outra situação, quando o governo fala que não tem dinheiro para a aposentadoria, um cálculo muito elementar que dá para fazer no ensino médio é o seguinte: você vê, se uma pessoa paga R$500 por mês durante 40 anos, ela vai fazer um fundo, esse fundo aplicado na poupança, quanto iria render para ela? Ao invés de receber 500 por mês, no fim dos 40 anos, você vai receber uns 3,5, 4. Então, mostrar para a pessoa, com um cálculo matemático muito elementar, esse argumento de que não tem dinheiro para pagar a aposentadoria é completamente falacioso. É uma mentira. Né? Não é uma fake news, é uma mentira. Né? Isso tem que ser explicado. As pessoas não sabem fazer essas contas. Então, quem não sabe fazer conta é fácil ser enganado. Né? É isso que eu queria dizer. Eu acho que talvez nessa linha de discutir a matemática financeira, com viés a ajudar a gente a entender um pouco mais como essas contas todas afetam o nosso dia a dia, seria interessante, né? Certo, certo. Gente, mais alguma coisa aí que a gente possa perguntar para o nosso querido professor Roxo? Alguém quer fazer uso da palavra? Que tem várias pessoas que dão sugestões que o sindicato vem até pensando a esse respeito, né? Então, o professor Enche fala sobre fazer um tutorial. Nós estamos aí procurando colegas que tenham determinadas habilidades e possam se colocar à disposição da categoria, oferecendo realmente esse tipo de conhecimento que muitas pessoas acabam não tendo por achar que não é importante e também por, de repente, não ter condições de fazer um investimento, enfim. E o sindicato procura esses parceiros. Todo mundo que tiver alguma ideia importante, algo que possa ser revertido em favor dos nossos filiados, nos procurem que a gente pode tranquilamente conversar. O professor Enche está aí, o nosso grande parceiro, estará inclusive falando aqui na próxima semana. Ele disse que tem alguém para organizar e a gente em breve vai ter aí uma grande quantidade de coisas para oferecer ao professor para que ele cada vez mais se instrumentalize e se prepare para enfrentar essas relações trabalhistas que se tornarão cada vez mais difíceis. Roxo, acho que nós não temos mais perguntas aqui. Eu Só queria fazer uma colocação, pois não. Salomão, é a Roseli que está falando. Pode falar, Roseli. A respeito exatamente disso que o professor Nelson acabou de falar, a respeito da aposentadoria. Eu fiz com os alunos do ensino médio, eu sou professora de matemática, eu fiz com eles uma simulação no Excel, exatamente dos depósitos que as pessoas fazem, das contribuições do INSS, tanto o
empresarial quanto o que é descontado em folha, que é alocado na Previdência Social, né? Tem a questão também que a Previdência Social é uma cesta de recursos. Na verdade, o que o trabalhador e a empresa pagam de INSS é apenas uma parte desse recurso. Expliquei tudo isso para eles e fiz a simulação em Excel, pensando em um salário mínimo só na época, não foi o terceiro ensino médio desse ano, foi do ano passado. E eu mostrei para eles que, com a remuneração básica da poupança antiga, que era de 0,5% mais a inflação, eu considerei só o 0,5%, o dinheiro não acaba. Mesmo o trabalhador que contribuiu 30 anos, e depois ele receber durante 30 anos, sobre o mesmo valor que ele contribuiu, o valor que está lá, por causa da remuneração básica, não acaba. Então, realmente concordo com o professor, é uma falácia essa questão da aposentadoria que eles colocam que não tem recurso. Só isso. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá? Professor Rocha, então eu gostaria que o senhor fizesse nossos comentários finais, porque depois a gente vai fazer um sorteiozinho para levar um tempo e a gente não estender muito, não ficar até muito tarde. Roxo, me ouve? Salomão, Oi. Salomão, já que até o Roxo entrar, deixa eu só fazer um comentário. O Roxo falou muito da greve da Unifiel, né? E eu fiz uma anotação aqui que a greve da Unifiel foi legal e muito legal. Legal no sentido jurídico e muito legal porque o sindicato também aprendeu muito com a greve da Unifiel. E quando o Roxo coloca que nós enfrentamos desembargadores, juízes, promotores, tá certo? Nós fomos a associações, nós fomos ao Ministério Público, todas as vezes que nós decidimos em assembleia, foi junto com o professor. E aí a Unifiel fez uma comissão de greve, e o sindicato não fazia nada que não passasse pelo crivo dos professores. Nós aprendemos muito, nós estávamos iniciando uma gestão, nunca tinha passado por aquilo, e quando você ia para uma assembleia, iniciando uma gestão, você tinha sentado lá na frente juízes, promotores, desembargadores, que davam aula na Unifiel, ganhavam salários altíssimos contra a greve, e você tinha que contra-argumentar com esse povo todo, só que antes nós tínhamos uma preparação com os professores que nos apoiaram muito. Então, foi muito importante essa greve da Unifiel em termos políticos, e hoje eles estão colhendo os frutos, né? Os professores estão colhendo frutos. Quem entrou com pedido de penhora foi o sindicato, foi uma briga grande para conseguir esse leilão com o objetivo de pagamento dos professores. Então, é assim, o sindicato não faz nada que o professor não esteja ciente, que os professores não apoiem. Por exemplo, nós já recebemos, que agora é uma situação nossa de ontem, escolas pedindo para negociar a PLR, porque não tiveram lucros. E qual é a resposta do sindicato? Olha, forneça todos os telefones, todos os endereços dos professores, nós fazemos a senhora faz a proposta, a senhora escola, dona da escola, faz a sua proposta, apresente, e os professores vão decidirem se aceitam ou não. O sindicato não negocia direito do professor. Quem negocia é o professor. O direito dele, da básica, né, da escola básica, é uma PLR de 18%, agora no dia 15 de outubro. Muito bem. A escola não vai pagar. Professor, o que nós faremos? É isso que o sindicato trabalha, sempre ao lado e com as decisões dos professores. E a Unifiel foi muito importante nisso. Tá?
aqui eu quero encerrar minha fala agradecendo ao professor Roxo, não sei se já voltou, e agradecer a todos que estão aqui, né, participando, e o Salomão que está Voltei organizando aqui. aí o sorteio, tá bom? Então era isso, muito obrigado, Salomão, Estão me escutando? obrigado, Nayan, obrigado, Roxo, obrigado a todos. Estamos, Roxo, estamos escutando em alto e bom tom. Ai, cara. Oi, Vamos lá, Roxo? 5 minutinhos para você desculpa fazer aí, as cara. considerações e depois a gente faz o sorteio e termina por hoje, pode ser? Tá. Desculpa aí que deu um problema aqui, mas no computador. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Acho que a gente que é professor, quando a gente dá aula, a gente aprende, né? E hoje eu não dei aula, fiz um papo com vocês, me fez relembrar, me obrigou a repensar um pouco a minha trajetória de vida. Eu fico muito feliz de estar junto aí com o sindicato, é, é, e que eu tenho um grande carinho por Nácio, Salomão, Geraldo e todo mundo aí do sindicato, porque estivemos juntos em lutas e dizem que a gente só conhece a outra pessoa quando come um quilo de sal junto, né? E nós comemos mais do que 1 quilo. Então, eu aprendi a respeitá-los e admirá-los também. E agradeço a vocês pela paciência e também pelas perguntas. Eu acho que foi bem legal a intervenção. Acho que o Roxo travou de novo. Gente, vamos fazer o seguinte, só para a gente poder concluir por hoje, já são 21 horas e 30 minutos dentro do previsto. Nós temos aqui o sorteio de alguns brindes que nós separamos, né? Então a gente vai sortear para os professores que não são filiados ao Simpro Osasco 3 livros, 3 vouchers de livros, na verdade, para a pessoa poder ir lá na Livraria Saraiva. Compramos aqui no nosso município para incentivar o comércio local e tentar ajudar. Então quem não for daqui pode repassar para um outro colega. Temos um jantar num restaurante parceiro nosso, chama 1400 também, e um passeio no final de semana em Ubatuba. Então, vou fazer o sorteio, Fábio, eu vou compartilhar a tela para que o pessoal possa ver a lisura do processo. Vamos começar pelos professores não filiados. Então, só um segundinho. Tô achando que não vai deixar eu fazer não, hein, Fábio? Não vai permitir. Gente, ali não deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Não sei por quê. Está liberado o compartilhamento, viu, Salomão? Não, é da tela que eu preciso aqui, ele não aparece para eu compartilhar. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, senão eu vou pedir para vocês Acho que confiarem. você vai ter que compartilhar e aí você... Professor Salomão, Diga, você Alexandre. primeiro você tem que clicar nele e deixar ele como se estivesse em segundo plano. Aí ele vai funcionar. Aí ele vai aparecer para você. Clica nele e volta para o Meet. Aí você vai apresentar a tela e ele vai aparecer para você. Beleza, fiz isso, hein? Tem que dar certo, Alexandre. Aqui não foi, hein? E tem que aparecer no quadrinho para você. O que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo, deixar só ele aberto, Alexandre. Vou inovar. Mas é aquele negócio que o Nelson está comentando, né? A pecinha atrás aqui que é um problema, né? Gente, que coisa. Ó, deixei só ele, vamos ver. Mas você tem que clicar nele, deixa ele como se estivesse aberto. Aí você dá um Alt Tab. Espera aí, vou ver aqui. Alt Tab, você disse o... Aí você vai voltar para o Meet. Aí você voltou para o Meet, aí ele vai, na hora que você for apresentar agora, ele vai aparecer para você no quadrinho.
Então vamos lá, eu fiz isso. Segui, é bom ter essa orientação que... Parece provocação, mas não aconteceu isso não, hein? Que programa que é? É um daqueles sorteios online. Ah, então você tem que fazer assim, ó. Peraí, você tem que apresentar agora, aí você vai apresentar uma guia do Chrome. Ah, então, esse é o problema, eu não estou no Chrome. Será que é isso? É isso. Caramba, que coisa, hein? Ele não vai deixar você apresentar. Não vai? Não. Pô, gente, então vocês vão ter que confiar em mim, hein? Eu não sou uma pessoa de tanta confiança assim, mas acho que vale a pena. Então, nós estamos aqui como professores não filiados, nós como 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Pô, mas que coisa, hein, João? Não permite se não for no Chrome? Normalmente não. Então, peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, gente. Já estamos no finalzinho, se a gente perder mais 2 minutinhos, é melhor porque... Mas vamos lá. Essa me pegou de surpresa, viu? Vamos ver se ele abre aqui, eu faço tudo por aqui, mudo tudo. Eu devia ter consultado antes, né? Aqui. Quero 3 nomes. Aqui. Vamos ver agora, Alexandre, se deu certo. Vamos, meu filho. Opa, agora acho que vai, hein? Foi! Agora funcionou, né? Funcionou, tá aparecendo para nós. Beleza. Agora sim. Então vamos nesses aqui. 3 nomes, então. Todo mundo tá vendo aqui direitinho. Vamos ver quem são os felizardos. Os 3 professores que a gente vai ceder os vouchers são Marli, Irani e Victor Sonsini. A gente vai pedir só para o pessoal procurar lá o Simpro Osasco. Entre em contato com a gente. 2284-7400 é o nosso telefone. É só chamar que a gente dá um jeito de entregar para cada um de vocês. Certo? O próximo sorteio que a gente vai fazer, aí quem for aqui pode procurar a Nayá, entre em contato com ela. Nayá, põe o nosso telefone aí para ficar mais fácil. Aí o outro que a gente pretende realizar... Ô, meu querido. Me ajuda também. Ele vai contemplar os professores filiados. Aqui está o nome de todos os que preencheram a lista são filiados. A gente vai sortear apenas um, que é uma diária num hotel no litoral norte de São Paulo. Edils Alvim. Brincadeira, hein? Edils Alvim, então também pode procurar a gente lá no sindicato. Nem acredito! Oi, Eu que não acredito. Eu estava com medo do Cláudio ganhar. Aí ganhei a Edilza. Agora eu vou tirar o nome da Edilza daqui, ó. A Edilza já foi contemplada. Agora a gente vai sortear 8 nomes que vão receber jantar no restaurante parceiro, chama 1400, um restaurante
É uma noite para um jantar a dois completo, incluso bebidas e tudo mais. Está incluso, Salomão, cervejas? Sim. Eu acho que não é bom nem eu nem você ganhar, não, companheiro. Não, nós não vamos nem concorrer, porque a gente vai dar prejuízo. É verdade, é verdade. Aqui, ó. Ó, aqui, o jantar. 8 felizardos. Nayá, Marco Vinícius, Débora, Roberto, Gisele, Mazé, Jaqueline e Iraci. Vou tomar todas, hein? Quero só ver, Iraci. Vou. O jantar é o casal, né, Salomão? É o casal, exatamente. É o casal, isso. É o casal, casal. jantar, isso. Então agora eu vou tirar o pessoal que já foi contemplado aqui. Desculpa tomar o tempo de vocês, gente. Sei que está todo mundo cansado, só que a gente termine nas próximas, a gente já se organiza aí para não ter mais desses percalços. Gisele já teve um prêmiozinho aqui tirar. Tem mais aqui, Jaqueline. Vamos tirar ela daqui. Jaqueline, Iraci. Roberto, Nayá. Falta somente a Iraci. E aí agora a gente vai sortear vouchers de livros. Mesmo o valor aqui do pessoal, R$50, são 10 livros. 10 livros. Vamos sortear 10 nomes aqui, vai ser bom, quase todo mundo vai ganhar alguma coisa, né? Menos eu, o Nácio e o Fábio. Puxa, e o Roxo, coitado. 10, aí está. Aí estão, melhor dizendo, né? Então, os professores que vão poder passar no Simprosasco, pegar os livros, professor Nelson, Darcy Cleide. Rapaz, ganhei alguma coisa. Darcy, Claudinei, Alexandre Tavarão, não sei se eu escrevi o nome certo, me perdoe aí, porque estava só Alexandre, aí eu resolvi dar um jeitinho. É Tavares? Perdão, Alexandre, desculpe. Não, professora Simone. O meu e-mail é Tavarão. Professora Simone, que a professora Simone também é uma professora que participou de uma briga boa com o sindicato aí há um tempo atrás. Patrícia Morim, Adriana Tavares, Elizabeth e a Roseli. Então, assim a gente conclui nosso sorteio. Agradeço aí a paciência. Mas você não falou o nome do professor Haidt, ele estava vibrando aqui. Eu pulei, ele ganhou uma coisa, eu não dei o prêmio? Putz, grilei, eu sou... Quero saber se foi eu, Salomão. Débora Cabral. Espera aí. Confirma aí, você falou Débora, eu fiquei gritando aqui. É o nosso próximo... Podia fazer o sorteio daquele amigo secreto, que esse toma um presente do outro, eu trocaria pelo jantar. Ó, o livro aqui é o Nelson, Darcy Cleide, Claudinei, Alexandre, Heinrich, Simone, Patrícia, Adriana e Elizabeth. Agora o jantar, Onassis. O Salomão, o jantar, que você falou Débora. Débora, só tem você, Débora, aqui, né? Ai, que linda, adorei! Eba! Tem nenhuma outra Débora. Por que eu não entrei no sorteio? Pô, você preencheu a lista, Elizabeth? Ah, não sei, eu tô aqui na palestra desde a entrada. Tinha que ter preenchido o formulário lá, Beth. Ah! Eu acho que eu vi seu nome na lista. Não, eu peguei, olha, gente, quem eu vi aqui, eu peguei o nome de todo mundo, hein? Então, porque eu preenchi e entrei aqui pelo link. Agora, eu não sei onde que era o... Não, mas tudo bem, não tem problema, não, só... Não, Beto, a gente vai fazer outros sorteios aí. Vai ser, a gente sorteia novamente. Eu também não entrei, Fabiana, Soares. Próximo curso tem Mariana. Maravilha, maravilha. Gente, vou agradecer a paciência, professor Fábio,
pela parceria, professor Roxo sempre Eu vou de sorteio aqui, mas eu não entrei lá na lista, e eu fiz a lista. Opa, peraí, Fabiana. Calma aí.